Nesse próximo conjunto de videoaulas, nós vamos estar estudando a tecnologia Ajax. O Ajax é um estilo arquitetural composto por diferentes ideias e tecnologias relacionadas. Uma aplicação Ajax é construída sobre tecnologias web padrão para entregar uma experiência do usuário responsiva e rica. Esse estilo arquitetural é um estilo bastante frequente na implementação de aplicações web que nós estamos acostumados a utilizar diariamente. Essa arquitetura ela segue o modelo de aplicação web Ajax, que nós normalmente estudamos quando estamos implementando aplicações front-end utilizando JavaScript. Nessas aplicações, nós dividimos a nossa aplicação web em implementações relacionadas ao cliente, no front-end, e ao servidor, no back-end. E conceitualmente, no cliente, nós implementamos o que nós chamamos de motor Ajax, que vocês podem entender como um conjunto de scripts e na linguagem JavaScript que são interpretados e executados pelo navegador durante a interação com o usuário. Esses scripts, o motor Ajax, eles servem para intermediar a interação do usuário com a aplicação web, tornando a interação do usuário fluida, de forma que o cliente, o usuário, ele interage com o motor Ajax e o motor Ajax é capaz de responder de forma contínua e atualizada às interações, aos eventos gerados pelo usuário. Até agora, na disciplina, nós estudamos mecanismos relacionados ao uso de DHTML para implementar esse motor Ajax. Hoje, nós vamos estender esse conceito para implementar requisições assíncronas para o servidor para fazer pedidos de atualização de dados, completando as tecnologias necessárias para a implementação integral desse modelo de aplicação Ajax. Uma aplicação Ajax seguindo a arquitetura apresentada anteriormente, ela é executada de acordo com duas fases. Na primeira fase, que vocês podem entender como o acesso inicial de uma página, nós temos um ciclo de utilização da aplicação web similar ao modelo que nós implementamos até agora, de uso de uma aplicação front-end implementado com base no DHTML. Inicialmente, o usuário, enquanto está interagindo com o navegador, ele acessa uma determinada URL, o navegador web realiza uma requisição HTTP para um servidor web relacionado que referencia aquela URL definida, e o servidor web, por sua vez, é responsável por enviar os códigos HTML, CSS, JavaScript e imagens dessa aplicação web. O navegador web, quando recebe essas informações, renderiza a página web visualmente para o usuário e a partir daí o usuário é capaz de interagir com a aplicação web seguindo o modelo de uma aplicação DHTML como nós estudamos anteriormente, por meio de resposta a eventos, pela API de eventos do navegador web, pela implementação da estrutura DOM por parte do JavaScript, fazendo atualizações da estrutura DOM conforme o usuário interage com diferentes componentes nativos do navegador web, como inputs, buttons, entre outros. E a partir daí nós temos a implementação de uma aplicação de HTML como nós vimos anteriormente. É importante observar que, considerando o modelo de uma aplicação web Ajax, como apresentado anteriormente, essa fase de utilização de uma aplicação web representa essa camada superior do modelo Ajax, em que nós implementamos uma versão do motor Ajax com CSS e JavaScript, que é responsável por interagir diretamente com o usuário, tornando a interação do usuário com a aplicação web fluida, contínua, de forma que a interação do usuário é respondida imediatamente pelo nosso motor Ajax na interface e aumentando o nível de interatividade da nossa aplicação web por meio das APIs de eventos do HTML, do DOM HTML, do JavaScript, do HTML e do CSS. Após essa fase inicial de carregamento de uma página, as aplicações web Ajax elas partem para uma segunda fase de utilização,
que ela representa a atualização dos dados da aplicação web. Depois de nós termos o carregamento do HTML, do CSS e do JavaScript, que representam o front-end da nossa aplicação web, o front ele pode realizar atualização de dados, realizando requisições HTTP para o servidor e pedindo por atualizações de dados. Esse ciclo de funcionamento, vocês podem imaginar que em termos de implementações reais, como exemplos, né, de implementações reais desse modelo, por exemplo, quando nós estamos utilizando uma aplicação como o Instagram, nós temos o principal componente de interface do Instagram, ele é a timeline dele, que aparece as postagens das pessoas que nós seguimos, os nossos amigos, etc. Depois que nós temos o carregamento inicial da nossa aplicação web que apresenta essa timeline, de tempos em tempos a aplicação do Instagram, vocês devem observar que ela faz atualizações das postagens que são apresentadas. Essas atualizações, considerando uma aplicação web, Ajax, elas são realizadas numa segunda etapa de funcionamento, que depois do carregamento inicial da timeline, de tempos em tempos, existem códigos JavaScript dessa aplicação do Instagram que realizam requisições HTTP para o servidor, pedindo por atualizações de dados. Esses dados eles podem vir em diferentes formatos. O que é predominante normalmente nessa comunicação é, inicialmente, o uso do JavaScript como para iniciar essas requisições HTTP que são destinadas ao servidor, o uso do protocolo HTTP para fazer essa requisição para o servidor para pedir por atualizações de dados, e por fim, o formato de comunicação entre o navegador web e o servidor por meio de mensagens em formato texto. Então, formas de comunicação baseadas em texto são aceitáveis aqui, de forma que o servidor web, no caso do Instagram, ele responderia ao navegador web com postagens em formatos textuais que podem ser interpretadas pelo motor JavaScript e vão ser posteriormente incluídas na estrutura DOM da aplicação sendo apresentada. Nesse exemplo de implementação, essa segunda fase de funcionamento de uma aplicação web, ela representa essa segunda parte do modelo de uma aplicação web Ajax, em que de tempos em tempos o motor Ajax ou os códigos JavaScript do front-end da nossa aplicação vão realizar requisições HTTP direcionadas ao servidor pedindo por atualizações de dados. Em termos de descrição do que aconteceu exatamente, a princípio, a ideia do uso do Ajax para fazer a atualização da aplicação representa o uso do JavaScript para realizar requisições HTTP. Anteriormente, as requisições HTTP eram realizadas principalmente pelo navegador web. No entanto, o navegador web ele também disponibiliza APIs para realização de requisições HTTP partindo do front-end de uma aplicação web. Então, a ideia do Ajax é estar utilizando essas APIs. A implementação desse modelo permite a atualização parcial das páginas web, né? Então, normalmente quando a gente tem uma aplicação web que ela tem vocês percebem uma atualização parcial da interface. Essas atualizações elas são realizadas por meio do uso do Ajax, como foi apresentado anteriormente. Quando são realizadas essas atualizações, é importante vocês observarem que não há necessidade de baixar informações de layout e apresentação, ou seja, códigos CSS e HTML não são baixados novamente. A princípio, são utilizados os mesmos códigos HTML e CSS que foram renderizados inicialmente na aplicação. Essas requisições elas são realizadas normalmente em formato assíncrono, sem bloquear o funcionamento do código JavaScript sendo executado no navegador web. E a comunicação entre cliente e servidor é realizada por formatos textuais de mensagens.